Dados os conjuntos A e B, a função h, uma aplicação de conjunto A no conjunto B, é definida pela expressão h de x igual a x sobre 2. Determina o contradomínio de h. Portanto, recordo que uma função é como uma máquina transformadora, ou seja, entra a matéria-prima, que no caso das funções são os nossos objetos, depois a matéria-prima é transformada através da máquina, neste caso, no caso das funções é a nossa expressão algébrica, certo, ou analítica, depois sai o produto final, que são as imagens. E o contradomínio é precisamente o conjunto das imagens. Portanto, reparem, designa-se por, uma das formas de designar é de linha de h vai ser igual a quê? Então, no primeiro caso, vai entrar o objeto menos 4, certo? O x vai ser igual a menos 4, vai ser transformado e vai ser o quê? A imagem menos 2. Porquê? Reparem, no fundo, o que é que eu vou fazer? Vou terminar a calcular h de menos 4. E h de menos 4 vai ficar menos 4 sobre 2 e menos 4 sobre 2 vai dar menos 2, ok? Então, já sei que uma das imagens é menos 2. Agora, entra o objeto 0, certo? É transformado, no fundo fica h de 0 igual a 0 sobre 2 e sai o quê? A imagem 0. Portanto, agora, h de 0 vai ser igual a 0 sobre 2, que é 0. Ok? Então, a outra imagem é 0. Entra agora o objeto 2. Portanto, aqui fica h de 2, 2 sobre 2, que dá 1. Portanto, fica h de 2, que vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. E sai a imagem 1. Finalmente, entra o objeto 4, portanto, vai ficar 4 sobre 2, que vai dar 2. Portanto, h de 4 vai ser igual a 4 sobre 2, que dá 2. Portanto, temos aqui o contradomínio, que no fundo é o conjunto das imagens. Determina o gráfico de h, portanto, é o conjunto dos pares ordenados. Portanto, Q de h vai ser igual, primeiro par ordenado, menos 4 menos 2, portanto, objeto e respectiva imagem. Segundo par ordenado, 0, 0. Terceiro, 2, 1. E finalmente, quarto, 4, 2. Portanto, objeto 4, imagem 2. Ok. Representa o gráfico da função h num referencial cartesiano. Então vou colocar aqui no instante o gráfico da função h, que acabamos de terminar, portanto fica menos 4, menos 2. O outro par ordenado é 0, 0. Depois vem o 2, 1 e finalmente o 4, 2. E vamos representar 4 pontos, está bem? Porque cada par ordenado corresponde a um ponto. Então, y, aqui x. Portanto, 3, 4, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. E agora? Menos 4, menos 2, portanto, menos 4, menos 2. Vai ficar aqui. 0, 0. Na origem referencial, 2, 1. 2, 1. Portanto, e 4, 2. 4, 2. Ok, está feito. Defina uma função i que tenha o mesmo gráfico de h, mas seja diferente da função h. Então, tem o mesmo gráfico, significa que tem o domínio e o contradomínio é o mesmo, certo? Então, pode ser, por exemplo, i é definida por uma função, por um conjunto A, portanto, conjunto A tem que ser o mesmo, conjunto A, um conjunto, vou chamar P, por exemplo. E a expressão algébrica pode ser a mesma coisa, porque para dar uma equivalente, certo? Para dar a mesma imagem, o mesmo contradomínio, certo? Então, e onde o conjunto A é este aqui e o conjunto P vai ser, por exemplo, ora, para que seja diferente, o conjunto P vai ter que ser diferente. Reparem, o menos 2, o 0, o 1 e o 2 tem que estar, não é? Porque tem que fazer, faz parte do gráfico, são as minhas imagens. Agora, para que seja diferente a função i da h, eu vou alterar aqui o conjunto de escada. Este é o conjunto de escada da função h, mas eu quero que a função h e i sejam diferentes, então vou alterar aqui, ou por exemplo, vou eliminar este elemento, está bem? O resto é igual. Portanto, o conjunto P passa a ser, por exemplo, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Tá? E a expressão algébrica pode ser a mesma ou outra equivalente, está bem?
Para quê? Para depois passa ali na máquina transformadora e as imagens que saem têm que ser as mesmas, têm que ser exatamente as mesmas. Portanto, menos 2, 0, 1 e 2, não é? O menos 4 vai ter que ter a imagem menos 2 por aí fora, porque diz que tem que ter o mesmo gráfico de H. Tá? Só isso. Considera os quadrados. Considera as funções f que fazem corresponder respectivamente à medida do lado do quadrado do perímetro. Portanto, o que é que isto significa? A função f é uma aplicação que me faz corresponder à medida do lado o perímetro, ok? Do quadrado. E a função g faz corresponder à medida do lado também, mas a área, ok? Então, constrói uma tabela para representar as funções f e g. Então, vou começar pela f. Ora, vou construir aqui uma tabela. Portanto, x, e aqui vou chamar o y, ou então, se quiserem, f de x. Portanto, quais são os objetos? São os lados do quadrado. Vai ficar 0,5, 1, 2, 3 e ainda o 4. E agora, quais são as imagens? Os perímetros de cada um dos quadrados. No caso da função f, então, qual é o perímetro de um quadrado que tem de lado 0,5? É 4 vezes 0,5, é a soma de todos os lados, certo? Que vai dar 2. Aqui, 4 lados iguais vezes 1, portanto vai dar 4. Ou se quiserem, 1 mais 1 mais 1 mais 1. 2 vezes 4, 4 vezes 3 e 4 vezes 4. Pronto. E agora vou fazer o mesmo para a função g. Portanto, aqui x e aqui g de x é o y, portanto, vocês sabem que o y é igual a g de x, não é? Aqui os lados, portanto, o domínio é o mesmo. 1, 2, 3 e 4. E aqui vai ficar o quê? A área do quadrado. Portanto, qual é a área de um quadrado cujo lado é 0,5? Vai ser 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. Aqui a área 1 vezes 1, 1. Aqui 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Representa no mesmo referencial os gráficos das funções f e g. Então vamos lá. Vou representar ali os pontos. Portanto, tem que ir, o eixo do y tem que ir até ao 16, não é? Ok, então vou fazer aqui, eixo do x, pode ser 1, 2, 3, 4, eixo dos y, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, está bem? Portanto, 2, 4, aqui é 16, eixo dos y, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aqui 1, 2, 3, 4. Só me interessa, no fundo, o primeiro quadrante, está bem? Portanto, e agora vou representar cada um dos pontos. Tenho que ir atrás. Função f, primeiro 0,52. Primeiro par ordenado. Portanto, vou por aqui, função f, 0,52. Depois vem 1, 4, não é? Portanto, são os lados do quadrado. É o perímetro. 1, 4, depois é 2, 2 vezes 4, 8, depois é 3, 3 vezes 4, 12, finalmente 4, 4 vezes 4, 16. Função f. Então, 0,52. Portanto, 0,5 está aqui, 2, ok? Portanto, tem aqui o ponto, que corresponde a este par ordenado. 1, 4, 1, 4. Então, 1, 4. Aqui outro. Depois, 2, 8, 2, 8. 3, 12. Ora, 3, 12. E finalmente 4, 16. Portanto, 4, 16. Pronto. E agora vou representar a uma cor diferente a função g. Vou pôr aqui os pares ordenados, portanto, é a área, portanto, vai ficar 0,5, a área 0,5 vezes 0,5, 0,25. Portanto, este aqui vai ficar 0,5, 0,25, isso aqui é 2, portanto, aqui a meia é 1, fica aqui muito próximo do eixo do x, certo? Depois, 1 e 1 vezes 1, 1, portanto, 1, 1, portanto,
1, não é? Aqui, depois 2 vezes 2, 4, portanto 2, 4. 3 vezes 3, 9. 3, 9, portanto 3, ali 9, entre o 8 e o 10. E finalmente 4 vezes 4, 16. Portanto, estes dois pontos vão coincidir. 4 aqui, vai coincidir aqui, está bem? Aqui está um ponto vermelho e um ponto azul, está bem? Porque o par ordenado é o mesmo, tá? Ok. Determina x tal que f de x é igual a g de x. Olha, que acabamos de ver. Lá está. O que é que isto significa? Quer saber qual é o objeto que tem a mesma imagem. Neste caso é só um. É o 4. Reparem que acabei de dizer que o ponto azul fica em cima do ponto vermelho. Porquê? Há dois objetos. Há um objeto, desculpem, que é o 4, que tem a mesma imagem nas duas funções. Está bem? Então, neste caso, o x vai ser igual a 4. Está bem? Quando temos esta igualdade, significa o quê? Que quais são os objetos, ou o objeto, neste caso é só um, que tem a mesma imagem, ok? Pelas duas funções, f e g. Neste caso, as duas funções, certo? Aqui a imagem é 16 e qual é o objeto? É o 4, bem? Lá está, por isso é que os pontos coincidiram. Aqui está um azul e está um vermelho. Calcula f de 1 mais f de 3. Então, super fácil. F de 1. Ora, vou aqui, função aqui é f e aqui é g. Portanto, f de 1 vai dar 4. Vai ficar 4 mais... Qual é a imagem do objeto 3 pela função f? Do objeto 3 é 12. Então, basta fazer 4 mais 12, que dá 16. Neste caso aqui, g de 4. Ora, g de 4, vou à função g de 4 é 16. Fica 16 menos g de 2, que é 4. 16 menos 4 dá 12. Neste caso aqui, f de 3. Vou à função f de 3 é 12. Menos g de 3 é 9. Portanto, fica 12 menos 9, que dá 3.